uma manhã de domingo de muitas emoções para o torcedor mineiro, né, Edu? Ah, sem dúvida, João. E como foi de manhã, então a turma passou o resto do domingo tranquilo, pôde almoçar, tomar aquela gelada, sem se preocupar com futebol, porque agora vai ter a parada da data FIFA, né? E os dois pararam com vitória. O jogo do domingo pela manhã é uma maravilha. Quando ganha. Porque quando você ganha, você tem aquele domingo de paz. Agora, quando perde, já arrebentou o domingo inteiro. Acabou, né? Com o domingo do torcedor, né? Mas ontem, felizmente, foi um domingo de alegria. os dois, cara. E no caso do Cruzeiro, a gente ouviu agora a reprise do gol do Caio Jorge. O Pique teve muita presença de espírito, né? No Sai Zica. Caio Jorge que havia perdido um pênalti no jogo anterior, um pênalti importantíssimo que daria uma vitória ao Cruzeiro, né? Mas ele não foi o culpado por o Cruzeiro não ter vencido o Inter, né? Ele foi um dos responsáveis, o futebol é coletivo. E no jogo seguinte, isso é o bom do futebol, no meio da semana ele acabou sendo vilão, no final de semana ele foi eleito o melhor em campo, deu assistência, fez gol. O Caio Jorge é bom jogador, ele não tem 10 jogos ainda com a camisa do Cruzeiro, né, João? É um período de readaptação, de entendimento de jogo da equipe, da ideia de jogo do Seabra. O Caio Jorge, ele vem de lesão e ele virou reserva no Frosinone, aí veio o período de férias. Pô, o cara tem 9 jogos, nos primeiros ele entrou, então vamos dar tempo ao tempo. E é novo, né? Jovem. É um jogador que foi repatriado novo, não é jogador em final de carreira. Então, é um jogador que tem muita lenha para queimar com a camisa do Cruzeiro. E duas coisas boas ontem. Primeiro que ele marcou o gol, né? Então, como disse muito bem o Piquetito, já tirou a zica. Entra mais leve, já passou, né? Por cima, já fica mais leve, tirou aquele peso, porque o cara perde um pênalti, passa um jogo, 2 jogos, 3 jogos, então, sem marcar, começa a ficar pesado pro jogador. Já marcou e já acabou, já virou a página. E segundo, ontem também ficou muito claro pro Cruzeiro que o melhor batedor de pênalti do clube é o William, né? Sem então, dúvida. assim, precisou de pênalti, entrega a bola pro William, que é o cara que é mais confiável para essa missão. Se não for o William, o Marlon estiver em campo, Marlon, que é outro grande batedor, o próprio Matheus Pereira, que tá sem confiança, e ele explicou por quê, né, nos treinos antes do jogo contra o Boca, ele errou o pênalti. Quando você tá sem confiança, você não bate, você passa a bola pro companheiro. E que bacana que ele, sendo o craque do time, sendo o melhor jogador do time, entenda que não é o melhor momento para ele bater pênalti. Agora, se não bateu pênalti, em compensação, fez aquela jogada do terceiro gol do Cruzeiro, se eu sou o Caio Jorge, eu perderia o gol, né? Por quê? Eu ia parar pra bater palma pra assistência do Matheus Pereira. Cara, tomou o lugar do Piquetito como um poeta do rádio, que né? assistência, cara. Jogadaça, né? É uma assistência que poucos têm a capacidade de dar aquele tapa naquela fatiada na bola, achar o atacante. É claro que tem a movimentação do Caio Jorge, ele atrasa um pouco a passada para chegar no momento certo. A jogada é toda muito bonita, mas a assistência do Matheus Pereira, rapaz. E alguns jogadores, isso é com todo ser humano, né, Edu? Tem uma frase muito bonita, até coloquei no meu Instagram outro dia, do Silvio Santos, no dia que o Silvio Santos nos deixou, dele dizendo o seguinte: olha, nenhum homem sai de casa querendo errar. Todo pai de família, e obviamente isso vale também para as mães de família, quando você acorda e vai para a rua para trabalhar, você quer acertar. Mas tem dia que você não vai acertar. Você vai errar. Ninguém quer errar, mas todos nós erramos. Então, imagina o que é uma pessoa que, ao cometer um erro, só vai ter esse erro apontado e todos os seus acertos esquecidos. E é o caso do Matheus Pereira com o Cruzeiro. Ele vem ali de talvez dos últimos 5, 6 jogos, ele jogou 2 bons e 4 ruins, de 6 jogos. Poxa, mas é o cara desse time. Quando um cara dessa qualidade, desse tamanho, ele tem algum momento de oscilação, é o momento que a torcida mais tem que abraçar, mais tem que ajudar, mais tem que passar confiança pro cara, porque ele é um baita jogador, ele é acima da média. Você não pode pegar o Matheus Pereira por um recorte de 4, 5 jogos. Você tem que pegar o Matheus Pereira pelo recorte da passagem dele pelo Cruzeiro. E quando você compara a quantidade de jogos bons com a quantidade de jogos ruins, é incomparável que ele jogou muito mais boas partidas do que partidas ruins. Então é a hora que você tem que apoiar um jogador desse perfil. Ele acaba sendo um pouco do termômetro desse Cruzeiro de 2024, João, porque justamente no período em que o Matheus Pereira teve uma queda de rendimento, o Cruzeiro não venceu. Foi o mês de agosto,
E eu acho que o que você falou pro Matheus Pereira vale um pouco para o Cruzeiro do Fernando Seabra. Não são 5 jogos que o Cruzeiro oscilou, teve uma queda de desempenho suficientes para rasgar o trabalho do Seabra até aqui. O Cruzeiro do Fernando Seabra passou agosto inteiro sem vencer no Campeonato Brasileiro. E no primeiro jogo que venceu depois desse momento, ele tá no G6. Ele tá brigando por vaga na Copa Libertadores da próxima temporada. E esse Fernando Seabra, antes dos reforços, deixou o Cruzeiro brigando por Libertadores, por vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro. Então o trabalho do Fernando Seabra até aqui é muito bom, passou por esse período de oscilação e que eu acho que tem muito da pressão pela utilização dos reforços. Eu ainda acho que o Seabra teria feito diferente não fosse a pressão. Eu acho que ele teria lançado esses reforços com mais cuidado. Talvez ele tivesse demorado um pouco mais para colocar o Wallace, que visivelmente está sem condição física. O Wallace é melhor do que o Romero, mas o Romero está muito melhor que o Wallace nesse momento. Eu acho que ele teria... Essa é uma frase muito boa e o técnico tem que sempre ter muita atenção para isso. Às vezes o que é melhor não está num melhor momento, né, Du? E eu acho, João, que o Seabra tinha isso na cabeça, mas pesa muito a juventude dele, o início de trabalho no profissional. Você está dizendo que é o seguinte, é difícil ele peitar uma contratação internacional por ser um técnico jovem? Eu acho que não é nem peitar o Wallace, é peitar a pressão da torcida, ainda que tenha sido em tom de brincadeira o áudio do dono do clube, do Pedro Lourenço. A gente sabe que aquilo não foi sério, já explicou, o próprio Seabra já veio a público e falou, gente, aquilo não existiu, mas ele é um treinador jovem. Se ele tivesse na segunda temporada dele no Cruzeiro, já conquistado uma vaga na Libertadores, eliminado um Boca Juniors, talvez ele falasse, não, gente, não é a hora. Wallace, senta aqui. Não é a hora ainda de você jogar, porque só a parte física, olha aqui o que os fisiologistas passaram, não tá na condição legal. Caio Jorge, você ainda precisa de mais um período, tendo minutagem, não iniciando jogos. O próprio Lautaro, que teve uma sequência muito grande, agora teve uma lesão. Eu acho que ele teria segurado um pouco mais. Teve jogo, por exemplo, que foram 5 reforços em campo. É meio time. Você sabe qual que é a minha análise desse time do Cruzeiro? O Cruzeiro começou a montar agora um grande time para o ano que vem. O Pedro Lourenço e o Alexandre Matos pegaram o time deixado pelo Ronaldo, que não era um time à altura do que o Cruzeiro sonha tendo essa nova gestão. Dos sonhos do Pedro, dos sonhos do Alexandre, dessa nova diretoria do Cruzeiro. E você não constrói uma casa num dia só. Você vai ali primeiro, você capina o terreno, depois você faz o alicerce, depois você bota uma parede, botou a janela, daqui a pouco você começa a fazer ali o revestimento, até você chegar na hora de mobiliar a casa, meu amigo. Você vai ter que trabalhar muito, investir muito, planejar muito, se dedicar muito àquela obra, né? Eu fico às vezes aqui da minha sala, olhando um prédio que tem aqui na frente, né? Até do grupo MRV, que é do nosso grupo, né? Pô, os caras ali trabalhando o dia inteiro, e hoje sobe um pedaço, amanhã sobe outro. Tá subindo rápido. Mas o tanto de gente ali dedicada a fazer uma obra, né? O exemplo que você deu é legal, porque, por exemplo, aí tá construindo a casa. Só que o pedreiro ali, o cara, a mão de obra é tão boa que ele antecipou etapas, porque ele é bom. Mas se você numa obra quiser colocar o telhado antes de fazer o alicerce, vai dar errado. Por exemplo, aí você comprou uma TV de 80 polegadas pra colocar na parede e falou, mas tá faltando um reboco, eu não posso pôr essa TV aqui agora. Às vezes tá faltando até a parede. Isso, não posso pôr agora porque corre o risco dela, a TV linda, não funcionar. Não, eu quero que põe agora. Aí ele vai lá e põe, e não funciona. O Cruzeiro tá armando um time pro ano que vem. Pode precipitar o sucesso? Pode. Se o Cruzeiro conquistar uma vaga na Libertadores, é um baita sucesso. Se o Cruzeiro brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro, é um baita sucesso. Se o Cruzeiro ganha a Copa Sul-Americana, é um sucesso gigantesco. Mas esse time é o embrião de um grande time pro ano que vem. Porque eu tenho certeza que quando chegar a temporada próxima, com uma janela de dezembro, o Cruzeiro vai meter mais 3, 4 reforços de peso nesse time. E aí é um baita time para brigar no ano que vem. Eu acho. É hora de ter paciência e de entender que a casa está sendo arrumada. E vamos até voltar um pouquinho antes aqui. Talvez o alicerce tenha sido feito pela gestão do Ronaldo. O Pedro agora está subindo a casa e daqui a pouco ele vai para o acabamento.
né? Então é passo a passo. Eu acho que a pressão atrapalhou a pressão pela utilização dos reforços, e eu acho, o Seabra nunca falou isso, não é informação, que ele sentiu um pouco da pressão e ele deixou os planos dele de lado e cedeu a pressão. E o time sentiu isso e teve essa queda de rendimento, essa oscilação, mas vai para uma data FIFA, João, do jeito que tinha que ir, com vitória no G6, em paz. Ô Pansieri, e por falar nessa vitória, nessa tranquilidade, traz essa tranquilidade também para o Seabra, né, Pansieri? Boa noite, João. Um abraço pra você, excelente semana. Aqui acompanha o Bastidores da Itatiaia. O Cruzeiro, nesta data FIFA, com tranquilidade. E, inclusive, essa folga concedida pela comissão técnica até quarta-feira. Os jogadores voltam aos trabalhos na quinta à tarde, na Toca da Raposa. E foi uma vitória para dar também uma respirada ao Seabra, que vivenciava aí muita pressão por parte do torcedor. Estava feliz com a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana, tirando o Boca, mas no Brasileiro não conseguia vitórias. Então, esse resultado para iniciar o mês de setembro com o pé direito. O Cruzeiro, que também está na possibilidade de ganhar reforços para o dia 15 nesse jogo contra o São Paulo. Daqui a pouco eu vou falar quem são esses reforços. Antes, deixa eu trazer o recado da HS Autopeças, porque ali em Betim, na Avenida Tapajós, 1661, o maior estoque de peças da região. Tio me falou hoje, Pansieri, avisa aí no Bastidores que, além disso, a gente está cobrindo o preço. É qualidade, preço e muita variedade no estoque da HS Autopeças. A Avenida Tapajós, 1661. Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. Gabriel Verón, trabalhando a parte física, para ficar à disposição do técnico Fernando Seabra. Lautaro Dias, também trabalhando para que possa ficar à disposição do treinador Celeste para o confronto contra o São Paulo. Ele não atuou contra o Internacional, não atuou ontem também, um desconforto na coxa, e quem sabe, nesse prazo importante pela frente, o Lautaro Dias vai ser a opção para o técnico do Cruzeiro, que perdeu o Arthur Gomes. Está sendo negociado com o Dinamo Moscou, e aí não tem possibilidade, né, João? Não tem cabeça para um jogador em negociação atuar, e por isso essa transferência, essa venda deve estar muito próxima de ser anunciada pelo Cruzeiro, João. Que é uma outra virtude do Alexandre Matos. Ele é um cara bom de mercado. Ele é um cara que compra muito, que vai ao mercado comprar, mas ele é um cara também muito bom de vender. Às vezes até de desovar jogador no mercado, de conseguir tirar um daqui, outro dali, que estava ali inchando a folha, e certamente isso é parte daquele processo que eu disse, Edu, de arrumar a casa pro ano seguinte. Enxugar a folha, tirar aquilo que não é essencial, tirar aquilo que não é da altura ou à altura do que o Cruzeiro quer, para poder reforçar o elenco. Na hora que você pega 3 ou 4 mais ou menos, você tem dinheiro para contratar um bom, né? Não, e lembrando que o Cruzeiro ainda tem que pagar a conta, né, João? Opa! O Cruzeiro ainda tem que pagar a conta, tá numa recuperação judicial. Você compra um Arthur Gomes por 16 e vem uma proposta por 30 de um jogador que está perdendo espaço, às vezes você não pode negar. Você fala, opa, ali na frente eu não vou ter isso, o Arthur vai jogar menos, é hora de vender. Ah, mas vai fazer falta? Vai. Você não tem um jogador com a característica dele, do 1 contra 1, mas é negócio. Futebol é negócio, você tem que tomar decisão. Eu já conversei certa vez com o Alexandre Matos e ele me falou claramente, olha, eu tendo oportunidade, eu vendo e eu faço caixa, porque é assim que você vai refortalecendo o elenco. E eu vou fazer isso no Cruzeiro. Ele me disse lá no início do trabalho dele no Cruzeiro. E não é só o Cruzeiro, não. Eu concordo com o que você disse, é exatamente isso. Não é só o Cruzeiro, não. Os caras precisam ter responsabilidade. É bom ter um elenco a temporada inteira? É claro que é. Se você estiver saudável financeiramente, você tem a condição de recusar uma proposta. Se você não estiver saudável financeiramente, e é o caso do Cruzeiro ainda, o Cruzeiro está vivendo ainda um período de reconstrução, de recuperação judicial, tem que pagar muita conta. Um cara que você comprou por 15, chega uma proposta por 30, ele não está sendo mais tão utilizado, você já está faltando 3 meses para acabar a temporada, você falou, opa, o cavalo está passando arriado, eu preciso montar nele, pelo menos nesse caso aqui, para me dar um alívio. Eu tenho outras peças e lá na frente, esse alívio que eu tive agora vai me render uma outra contratação já para a próxima temporada e que eu vou reforçar essa equipe. Eu acho que o pensamento é mais ou menos esse. Olha só, você está enfrentando problemas com ratos, baratas, cupins, com todo tipo de pragas? A solução está ao seu alcance com a Galáxia Imunização. Especialista em dedetização,
prontos para resolver o seu problema imediatamente. Eliminação rápida e eficaz de pragas, serviço de qualidade com a melhor equipe especializada. Atendimento dedicado para sua empresa ou residência. Não espere mais. Proteja o seu espaço com a Galáxia Imunização. Ligue 31 30 40 5757. 31 30 40 5757. Galáxia Imunização, a melhor escolha em imunização e controle de pragas. Ô Pansieri, e a situação do Rafa Silva? Esse não volta a jogar contra o São Paulo ainda, né? Pois é, João, eu deixei essa situação do Rafa Silva para falar agora, porque ele teve uma lesão ali no tendão, e aí é um pouco mais minucioso o caso, e aí mais 2 semanas pelo menos. Então, para esse jogo contra o São Paulo, sinceramente, não vai ter o Rafa Silva para ser a opção ofensiva do técnico Fernando Seabra. Pra gente falar também que essa semana vai ser importante, dia 6, esse lançamento da camisa número 3 do Cruzeiro. Sabemos que tem um lado também de marketing, né? De venda de camisa, então o Cruzeiro lançando essa camisa e com certeza, com o time vivenciando essa vitória diante do Atlético Goianiense, a turma vai comprar, todo mundo que gosta também daquela peça de coleção vai poder comprar essa camisa aí do Cruzeiro número 3, que foi também escolhida pela diretoria do time celeste. Eu falei do Cruzeiro aqui no Bastidores, lembrando dessa data aí FIFA com o William sendo o representante do Cruzeiro nesses confrontos da seleção brasileira contra o Paraguai e também contra a Colômbia. Segue com você, João. Maravilha, Pansieri, 8h26 é o Bastidores pela Itatiaia. Pra gente ir pro intervalo, Edu, o Cruzeiro acabou perdendo o homem de área, a referência que tinha, né? O seu principal centroavante. Qual falta faz o Dineno para o Cruzeiro? Você perde o cara da característica do centroavantão mesmo, né? Joga de costas pro gol, briga com o zagueiro, da bola aérea que salvou o Cruzeiro lá em Salvador. Tem o Arthur Gomes saindo, que é o cara do 1 contra 1. Você vai perdendo características, seja por lesão ou por necessidade de venda, e você tem que se reinventar. Ou muda a maneira de jogar, ou então no momento de necessidade dessa bola circulando muito a área, você se vira com outro jogador, você mete como gostava de fazer o Cuca, né? Mete um zagueiro lá na área e vai tentar com ele. Porque... Aí é muito. Mas acontece. Aí é muito pra mim. Ele ganhou a Libertadores assim, né? Metendo o Léo Silva lá na área. Como diria o nosso caixa, é quando você já tá na bacia das almas. Mas você não tem mais no grupo o cara com essa característica. Vai ter jogo que vai precisar, como o Atlético precisou do Kardec, que não vinha entregando nada, nesse jogo contra o Grêmio. Não tem mais no elenco. Mas o Cruzeiro usou muito pouco de Neno, né, João? O Cruzeiro se virou muito bem, boa parte do Campeonato Brasileiro, sem o Dineno. É uma pena a perda? Mas vai ter que continuar se virando.